Bom dia, queridos. Um novo dia, um novo tempo. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ontem eu pensei em fazer esse vídeo, mas aí eu não consegui, né? Acaba que o dia é tão intenso, né? E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que ontem eu conversei com duas grandes amigas, e três, na verdade. Foi incrível, foi uma conversa de manhã e uma conversa à tarde, que de fato me fez entender o meu processo, né, num determinado ponto, porque tem vezes que a gente passa por um processo e a gente vê que realmente Deus nos deu vitória naquele processo, naquela área, naquele ponto, né, porque nossa vida é feita de pontos específicos, né, e nós somos uma junção de várias áreas, né, e nessa unidade, nessa uniformidade é que está a beleza da vida, mas em muitas áreas nós temos vitórias, em outras nós temos perdas, né? Mas eu quero compartilhar com vocês uma área da minha vida que poderia ter sido uma grande perda, a grande perda da minha vida. Na verdade, poderia ter sido a perda da minha vida e se transformou numa grande vitória para mim, porque mudou minha vida, porque de fato eu renasci, de fato eu nasci de novo. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir isso hoje, porque ontem, incrível, eu passei pelo processo, mas eu não tinha feito o passo a passo, no sentido de eu não tinha pego a metodologia de Deus, né? Porque eu fiz de forma empírica, foi acontecendo e eu fui vivenciando. E ontem, pelas duas conversas que eu tive, a primeira logo de manhã para ajudar uma amiga que eu amo de paixão, que está passando uma situação difícil, eu desmontei para ela a equação da vitória que Deus me deu, que é a equação da vitória que Deus tem para você. Incrível, porque na hora de eu ajudar uma amiga, eu consegui entender o passo a passo de Deus comigo, né? E algo que eu tinha feito de forma muito empírica. Então, eu quero começar lendo com vocês. Hoje é um dia de vitória, é um dia de conquista, é um dia de novo, é um dia de renascimento. E ontem eu falei 3 vezes sobre esse renascimento que de fato aconteceu na minha vida, essa ressurreição. Vamos lá, eu quero ler com vocês Jeremias 29:11. Eu peguei a versão New King James, que é a versão inglesa mais próxima ao hebraico original, e botei no português fluido, tá? No português livre. Porque eu sei, Deus falando, né? Deus falando para os israelitas que estavam na Babilônia, eles estavam presos na Babilônia, né? Não era uma opção para eles voltarem para Jerusalém. Jerusalém, Israel tinha sido conquistado por Nabucodonosor. Então, olha só o que Deus fala para eles. Porque eu sei os pensamentos, Deus, sei os pensamentos que eu penso para vocês. Vocês que estão presos, vocês que estão cativos, vocês que estão limitados, que nem eu estava, nesse ponto específico que eu vou falar. Todos nós temos um ponto específico que nós estamos limitados. Então, aplica isso para você nessa área da sua vida, nesse ponto da sua vida. Qual é esse ponto? O meu ponto era um ponto bem sério. Era uma questão de vida ou morte. Hoje eu rio. Sabe por quê? Porque eu posso olhar para essa câmera e eu posso imaginar você, eu posso sentir a tua alegria, sentir a tua dor. Eu posso entender as dificuldades que você passa, no sentido de entender, de sentir com. Não entender, porque se a gente não passou por uma dificuldade, a gente não entende de forma plena, sem dúvida nenhuma, mas a gente pode, por empatia, por amor. Então, por amor a você, eu estou fazendo esse vídeo. Por amor à tua vida, para que ela possa ser reconstruída, para que ela possa renascer, assim como a minha renasceu nessa área específica. Eu já vou falar que área é essa, e é uma área entre vida e morte. E Deus me deu vida. Então, olha só, porque eu sei, Deus fala, os pensamentos que eu penso para vocês, aplica isso no singular, para você, diz o Eterno, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Olha que interessante, Deus, vamos aplicar para a gente, né? Porque o plural é feito do individual. Eu vou repetir, o plural é feito do individual. Então, toda vez que você lê Deus falando vocês, põe no singular, eu, e aplica para você, porque é para você, porque a Bíblia diz que tudo que está escrito para o teu exemplo, para o nosso exemplo, está no plural, mas o plural é feito do singular, então não está errado se a gente põe no singular, aplicando de forma individual, porque a vida para você, ela acontece de forma individual, né? Assim como foi para mim.
Bora lá. Porque eu sei os pensamentos que eu penso para você, diz o Deus eterno, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Pensamentos que eu penso, olha só, primeiro, plural. Deus tem pensamentos no plural para você. Quer dizer, é para cada área da sua vida, é para cada situação, é para cada dia, para cada momento, é para cada fase. Plural. Deus ele tem pensamentos para você. E que pensamentos são esses? Pensamentos de paz. A palavra paz em hebraico quer dizer plenitude. É muito mais do que a ausência de guerra, é muito mais do que a ausência de confusão e de briga. Não, é muito mais. Paz quer dizer plenitude. É a ausência do mal, mas é a presença abundante do bem. Pensamentos de abundância de bem para você e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Por quê? Porque Babilônia estava... morar no exílio da Babilônia era o caos na terra, era o horror, né? Mas Deus fala aqui para eles, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro e uma esperança. E eu quero dividir com vocês um pouquinho o que aconteceu comigo, né? Em 2019, ano passado, eu vim passando mal, muito mal. Desde janeiro eu vim passando mal. Eu ficava tonta, enjoada e passava mal, falta de ar. E eu vim vindo, né? Sem saber o que eu tinha, sem saber o que era. Aí era uma gripe, aí eu passava os óleos essenciais que eu uso e eu amo, na verdade. E aqui vou fazer uma dica, vou fazer uma propaganda, porque é o mais puro que eu conheço. De repente você conhece um óleo essencial mais puro do que esse. Mas eu uso doTERRA. Por quê? Não é porque eu vendo a doTERRA, não, na verdade eu dou doTERRA. Eu saio distribuindo para todo mundo a minha volta. E quem caminha comigo sabe que eu vou distribuindo. Por quê? Porque de fato mudaram a minha vida bioquímica, me ajudaram tremendamente. Então, de janeiro eu usava direto o óleo Breathe, eu usava eucalipto, Breathe, peppermint, rosemary. São os óleos que abrem as vias pulmonares, né? E abria minhas vias pulmonares e eu ficava bem. E em seguida eu ficava mal de novo, bem mal, o tempo todo, e passando mal, e com enjoo, e sem conseguir ter força, e ficava completamente mole, achando que era meu pulmão, e falando, por que meu pulmão tá ruim, se meu pulmão ficou bem, se meu pulmão ficou bem, se meu pulmão ficou bem, minha cunhada, meu pulmão ficou bem todos anos, há 20 anos eu não tinha nada no pulmão. E, bom, enfim, aí veio vindo. Quando chegou em agosto, e aqui que eu quero chegar, quando chegou em agosto, a minha cunhada falou para mim, Inês, não é possível, você precisa fazer um exame, porque você está tendo uma sequência de dificuldade, de cansaço, de exaustão, de enjoo, de tontura, de falta de ar e de pulmão, e dificuldade respiratória. Então você precisa ver o que é isso. Aí eu falei, tá bom, tipo assim, fui no médico. Quando eu fui no médico, o médico me auscultou e o rosto dele, o semblante dele mudou. E eu falei, ops, né, tem alguma coisa aqui. Fazendo uma longa história curta, no final de agosto eu estava com um diagnóstico na mão de vários exames. E o diagnóstico dizia que eu estava com uma válvula aórtica calcificada e gravemente fechada, e que eu precisava de cirurgia eminente, imediata. Não era urgente ao ponto de pegar uma ambulância e ir naquele exato momento de diagnóstico para o hospital, mas era imediata, era um nível logo abaixo do nível da urgência imediata. Era uma cirurgia imediata. E isso um médico, amigo nosso, meu sobrinho do coração, gratidão, meu sobrinho do coração me deu o diagnóstico, ele leu os exames e falou, tia, a coisa é séria. Voltei para casa, liguei para minha cunhada que é médica e ela, sem saber as palavras que ele tinha dito, ela repetiu as mesmas palavras. E ela me disse, Inês, você tem 2 médicos com a mesma palavra, agora você precisa de um cardiologista, porque é absolutamente especializado e cirurgia, não é outra coisa. Aí, eu fui para o 3º médico cardiologista. E minha amiga, se você está vendo esse vídeo, obrigada. Te amo de paixão, gratidão eterna pela tua vida. Eterna. Ela me viu
e me passou para o médico especialista cirurgião. Ela é cirurgiã, líder de toda uma equipe da área dela, do hospital dela, mas ela não é cirurgiã, ela me passou para um cirurgião. E se você está vendo esse vídeo, eu te agradeço. Você se tornou um amigo para mim, porque de fato você me deu segurança para eu ir em frente e me mostrou o que estava realmente acontecendo comigo, com o meu corpo. E ali eu sei que nesses 3 primeiros médicos maravilhosos que eu falei, as palavras foram uma só. Em questão de 2, 3 horas eu tinha falado com 3 médicos depois do diagnóstico. E o diagnóstico era, você precisa de uma cirurgia imediata. Eu fiquei embriagada, eu nunca bebi. Assim, eu bebo vinho um pouquinho, 1 dedo, 2 dedos, mas não mais. Então eu não sei o que é bebida, eu não sei o que é embriaguez, eu nunca me droguei, então eu não sei o que é droga. Mas a gente lê, a gente estuda e a gente vê os efeitos nas pessoas à volta. Então é como se eu tivesse drogada e bêbada, literalmente. Foi tanta adrenalina que eu joguei para o meu corpo que eu fiquei completamente embriagada, completamente. Eu me sentia fora do chão, tudo girava à minha volta, o planeta se movia, sabe? Se balançava, eu não tinha chão e eu fiquei tonta, enjoada, tonta, e era um diagnóstico de morte, né? E se meus amigos médicos estiverem vendo esse vídeo, vocês vão me dizer, não, Inês, não é morte, Inês, é cirurgia, é diferente. É cirurgia, é troca da válvula aórtica, não era morte, mas era morte, E foi muito, muito difícil, muito. E eu passei 2, 3 horas embriagada. Eu me deitei no sofá, cheguei de casa, eu tive o diagnóstico da cirurgia na festa de aniversário do filho desse meu médico, que é sobrinho do coração. Era uma festa de aniversário de criança. E eu estava ali feliz e eu estava com o diagnóstico na mão. Tinha acabado de passar no laboratório e pegar o diagnóstico. E eu falei, eu vou guardar, porque senão eu posso estragar a festa, né, do filho dele, a festa de aniversário dele, do filho dele. Eu falei, eu não vou fazer, né, eu vou esperar. Eu esperei até o final da festa, falei com todo mundo, interagi. No final da festa, eu falei, você pode me ajudar? Lógico, tia. Aí pegou. E realmente ali foi o baque do fim da festa, assim, para mim, né? Para eles, graças a Deus, não, a festa foi linda, mas foi forte. Ele ficou baqueado, a minha sobrinha do coração ficou baqueada, enfim, minha irmã do coração ficou baqueada, ficou todo mundo baqueado, mas a festa já tinha terminado e era hora de eu agir. Eu sei que eu fiquei 2, 3 horas embriagada e muito mal, muito mal. E aí eu fiz o que eu sei fazer. Eu primeiro me acalmei, respirei fundo, fiquei quieta, em Deus quieta, muda. E depois eu fui orar. Eu fui falar, Senhor, o que é isso? Como assim? Do 0 para o 100, uma cirurgia cardíaca do 0 para o 100. Eu estou à morte todo dia, desde janeiro até hoje. Eu falei, todos os dias, é isso que eu venho sentindo todos os dias, engolindo para mim e me dizendo, Inês, forças, vai, fica forte, levanta, para com isso, que preguiça é essa? Vai, se esforça, bora. Me chicoteando, né? Misericórdia. Sem parar para me respeitar. Muito errado, nada de certo. Fica aqui uma dica, não faça isso, não faça como eu fiz. Que meu erro possa te ajudar nessa manhã, nesse dia, a pensar e refletir quantas vezes você tem se chicoteado, passado por cima de você. Não passe. No meu caso, sendo do jeito que eu sou, eu estava passando por cima de mim mesma, respeitando a minha saúde física, que é algo tão grave, né? Sem ela eu não fico nesse planeta. Eu sei que eu mergulhei em Deus. Depois de 2, 3 horas de diagnóstico, eu mergulhei em Deus. E quando eu mergulhei em Deus, eu estava me sentindo mal, embriagada, enfim. Deus me disse o seguinte, parecido com o que está aqui. Eu sei os pensamentos que eu penso para você, Inês, diz o Eterno, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Deus me disse assim, Inês, isso não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico de ressurreição.
Deus falou comigo desse jeito em palavras. Como é que Deus fala? Deus fala, querido. Como é que Deus fala? A palavra diz que Jesus falou assim, minhas ovelhas escutam minha voz e reconhecem. Ele é o bom pastor, você reconhece a voz dele, é só você abrir seus ouvidos, do teu coração, da tua mente. Deus fala com a gente. Deus falou comigo dentro de mim, foi voz audível, de fora para dentro, não, foi de dentro para fora. E foi voz audível, de dentro para fora, não de fora para dentro. Às vezes Deus fala de fora para dentro, é bem mais raro, mas fala. Mas dessa vez não, de dentro para fora. E não é comigo não, é com todos nós. Eu quero te incentivar a ouvir a voz dele, porque a voz dele muda a nossa vida radicalmente. Eu de embriagada, eu fiquei sóbria, em frações de segundo. Deus falou comigo, Inês, esse diagnóstico não é de morte, mas é de ressurreição. E foi tão impactante, tão forte, que eu falei, ressurreição, ok. Então não é morte, então é ressurreição. Eu falei, então tá. Então, uá. Aí eu falei, ok, e agora? E agora você vai materializar a ressurreição. Agora você vai vivenciar na prática a ressurreição. Eu falei, uau, então agora eu vou materializar a ressurreição. Eu vou vivenciar na prática. Agora é tempo do passo a passo para a ressurreição. Eu falei, uau, ok, qual é o passo a passo? Mais exame. E que mais? Mais consulta. E que mais? Ver os hospitais, ver as possibilidades, ver os locais. E assim eu fui. Sabe como? Caminhando para a ressurreição. E eu quero dizer aqui para você, a partir desse momento que Deus me falou, esse não é o diagnóstico para a morte, mas para a ressurreição. A partir desse momento, eu fiquei plena. Eu fiquei feliz. Em momento algum, em momento algum, eu pensei, ai, coitada de mim, ai, eu tenho que passar por uma cirurgia cardíaca, meu Deus, 54 anos de idade, eu sou tão nova para cirurgia, né? Cada um vê como quer. Eu me vejo muito feliz com 55, muito mais feliz do que quando eu tinha 18, do que quando eu tinha 15, do que quando eu tinha 14, 13, 12, muito mais feliz. Então, para mim, 55 anos de idade é uma grande alegria. Mas, enfim, 54. E para uma válvula aórtica calcificada e gravemente fechada, todos os médicos disseram, você é tão nova para isso. E é real, né? Mas, quando Deus me disse, esse diagnóstico não é de morte, que nem aqui, ó, não é para o mal, é para o bem, não é para a morte, é para a vida, é para a ressurreição. E aqui eu quero te falar sobre duas ressurreições, ressurreição do corpo e ressurreição para a eternidade. As duas são reais. Existe uma ressurreição do corpo, que foi o que eu vivi, e existe uma ressurreição para a vida eterna, que é tão valiosa quanto, até muito mais, porque é toda uma eternidade na presença de Deus ou longe de Deus, né? Voltando para a minha ressurreição física, ali eu passei a caminhar como vitoriosa, como já ressurreta. Como assim? Feliz, feliz, bem. Você estava infeliz? Não, em momento algum. Você ficou preocupada? Não, de verdade. Você ficou angustiada? Também não. Ah, Inês, isso é loucura. Pode ser, né? Tem tantas loucuras soltas por aí. Talvez essa seja a melhor delas. Mas não é loucura. Sabe o que eu vou te dizer? Isso é certeza. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não tem, daquilo que ainda não foi materializado, daquilo que ainda não foi concretizado. Minha cura não estava materializada. Pelo contrário, meu corpo estava gravemente doente. Gravemente. Com morte iminente todos os dias. Eu tinha que prestar muito atenção no que eu fazia durante o dia. Eu caminhava sobre ovos todos os dias. Mas eu estava feliz. Eu não estava com esperança, eu tinha certeza diferente. Tipo assim, se a gente tem, sei lá, qualquer coisa, pensa, eu tenho uma árvore na minha casa. Eu tenho uma árvore na minha casa. Ah, eu tenho fé que eu tenho uma árvore. Não, eu não tenho fé que eu tenho uma árvore. Eu tenho uma árvore. Eu não preciso ter fé para ter uma árvore. A árvore está lá, ela está no meu jardim, ela é uma árvore, ponto e basta. Assim foi comigo. Quando Deus falou, esse é um diagnóstico para a ressurreição, ponto e basta. É um diagnóstico para a ressurreição, é meu, a ressurreição é minha. Mas isso muito na prática, querido, isso muito na prática. Eu quero te incentivar a fazer essa mesma prática. Aquilo que Deus fala é real, se apossa, é teu. É teu. Aqui, ó, planos para te dar paz e não mal.
para te dar um futuro e uma esperança. Isso que Deus tem para você, se apossa. E aí você vai ficar alegre hoje, antes da materialização. Para mim demorou 6 meses para materializar, aspas, materializar, né? A cura, a palavra que Deus me deu de diagnóstico de ressurreição. Demorou 6 meses, mas eu não demorei 6 meses para vivenciar, experimentar dentro de minha ressurreição. A minha válvula continuava morta, semi-morta, mas eu estava mais viva do que nunca. Eu estava feliz desde esses 3 horas depois do diagnóstico, desde a minha conversa com Deus, desde a conversa de Deus comigo, na verdade, desde que eu ouvi Deus e entendi a realidade, eu passei a viver a realidade. Muito antes dela acontecer, ela demorou 6 meses para acontecer, mas eu já vivia essa realidade. Isso me levou a quê? Isso me levou a ter uma mente clara, uma mente criativa, uma mente de possibilidades. Eu fui olhando os vários locais onde eu podia fazer, o que eu podia fazer, como eu fazia fazer, fui pesquisando o que era, o que não era, quais eram os tipos de válvula e assim por diante. Eu vivi a realidade da cura 6 meses antes dela acontecer, da ressurreição, mais do que cura, ressurreição. Isso você pode fazer. Para isso que Deus conversa com a gente. Para a gente ter felicidade, paz e alegria hoje, não amanhã, não depois da cirurgia, antes dela. Na sua conversa com Deus, acredita, a sua conversa com Deus é mais realidade do que a realidade concretizada, do que a realidade materializada. E foi isso que eu vivi por 6 meses. Quem conviveu comigo esses 6 meses, muito próximo, é testemunha disso. Eu vivi em paz, em alegria, bem. Cada dia eu fazia uma descoberta nova. E pode ser feita nesse lugar. Olha, esse lugar é assim, excelente por causa disso. Não, tem que ser feita nesse outro. Ah, essa válvula assim não é legal por causa disso. Essa outra válvula é legal. Ah, existe essa outra aqui no mercado. Como é que faz para ter essa, aquela? E assim eu fui feliz. Eu não parei nada. A minha vida não parou, eu só tive que acrescentar durante a minha diária do meu dia essa busca, pesquisa médica em termos de válvulas, de hospitais, de procedimentos médicos, visitas várias, consultas várias, né, exames diversos, e assim foi. Mas feliz e bem em paz. Em nenhum momento eu me sentei no hospital e falei assim, ai, coitada de mim. Alguns momentos eu tive tristeza, é verdade, as lágrimas escorriam, eu muda, as lágrimas escorrendo, mas eram momentos pontuais de tristeza pelo que eu estava passando. Em seguida eu me levantava e me alegrava. E eu quero te convidar a você fazer o mesmo, não com a sua válvula, por favor, relatar se Deus, assim, Deus queira que ele esteja aí bem feliz. A minha foi trocada por uma biológica, mas a tua está bem feliz, né? A maioria dos que estão assistindo aqui, com certeza. Mas se for o teu caso, também ouça até a tua válvula. Ela tem ressurreição. Mas pensa em qualquer área da sua vida, aplica isso em qualquer área da sua vida. É possível. E que você tenha ressurreição a partir da tua conversa com Deus, a partir desse momento que você está vendo esse vídeo e está ouvindo eu te dizer, Deus tem pensamentos, Ele pensa pensamentos, essa é a tradução original, olha que massa, Ele pensa pensamentos a teu respeito. E Ele é eterno, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele já existia, Ele existe, Ele existirá, Ele tem o passado, o futuro e o presente todo com Ele. Pensamentos de paz Deus tem para você e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Vive hoje essa realidade. Não espera ela se materializar daqui a 6 meses, daqui a quanto tempo for necessário para você nessa tua área específica. Aplica, faz uma aplicação pessoal a uma área específica da sua vida. Isso mudou a minha vida. Eu estava falando com umas 3 amigas ontem. Isso mudou a minha vida. A partir desse momento eu passei a aplicar essa verdade de uma forma muito mais intencional e prática e rápida em todas as áreas da minha vida. Deus é com você, que hoje você se abra para todas as bênçãos que Deus tem para você no dia de hoje. Um dia abençoadíssimo.